Shalom. Que Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos. Hoje está sendo um dia muito abençoado. Mais abençoado ainda do que esse dia é a palavra de Deus. É mais abençoado ainda. A palavra de Deus foi exatamente escrita, por 40 homens. 40 homens cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo expirou e eles iam escrevendo. Um dia um homem escreveu um livro de Gálatas. Foi exatamente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu o livro de Gálatas e um dos capítulos, exatamente capítulo 6, verso 7, diz exatamente assim. Olha, escuta só. O apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, falou exatamente assim. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quer dizer, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Sabe disso? Vai colher. Já tem uns que colhendo aí, Muitos já colheram. E esses muitos que já colheram, um deles se chama John Lennon. E muito mais que eu vou falar aqui. Escuta só. Um dia chegou, alguém chegou para John Lennon e foi entrevistar, o próprio John Lennon. E John Lennon falou, em toda a sua arrogância, ele falou exatamente. Falou que Jesus é bom. Jesus é legal. Mas hoje, nós somos mais famosos, quer dizer, os Brito é mais famoso do que o próprio Jesus. Seus ensinamentos são legais, mas hoje nós somos mais famosos do que Jesus. Uns dias depois, um fã, encontrou John Lennon e deu o equivalente a 5 tiros em John Lennon. Tranqueiro Neves. Quem não já ouviu falar de Tranqueiro Neves? Um dia Tranqueiro Neves, ele falou em toda a sua arrogância, se ele tirasse, melhor dizendo, 500 votos para a sua candidatura, nem mesmo Deus tiraria ele da presidência. Os votos ele conseguiu. Mas um dia antes dele tomar posse, ele veio morrer. Sabe disso? Veio morrer. Cazuza, na sua arrogância também, um dia lá no Canecão, lá no Rio de Janeiro, ele pegou exatamente um cigarro de maconha e começou exatamente a fumar. Até que nesse cigarro, quando ele fumou, ele olhou para cima e soltou a fumaça e falou: tá aí, Deus, aí é para você. Precisa nem falar como esse homem morreu, não é isso? Melly Moore um dia, foi visitada por um pregador evangélico, um dos homens pregador muito famoso também, que era Billy Graham. Billy Graham foi visitar Melly Moore muito antes do show dela. E ali, Billy Graham exatamente falou do evangelho para Melly Moore. E Melly Moore falou exatamente para ele: eu não preciso do seu Jesus. Um dia, Melly Moore foi encontrada morta dentro do seu próprio apartamento. Don Scott era exatamente um guitarrista, de uma banda de rock muito famosa. Só que Don Scott, ele mesmo falou em toda a sua arrogância que ele estava seguindo
num caminho, em uma outra estrada, seguindo em rumo para o inferno. Olha só. Não preciso nem falar exatamente como esse homem, ele morreu, não é isso? Titanic. Titanic era exatamente um dos maiores barcos do mundo inteiro, né? Para equivalente passageiro para mais de 1.000 passageiros. Só que um dia chegou exatamente alguém e foi entrevistar, fazer uma entrevista exatamente, talvez com um engenheiro, aquele outro, né? E perguntou sobre a estrutura do barco, daquele navio. Exatamente ele falou para quem estava entrevistando, quem estava perguntando, para quem fez a pergunta. E falou que esse barco ele foi construído tão forte que nem o próprio Deus não conseguiria destruir ele. Olha só. E o que foi que aconteceu? Na própria inauguração desse barco, né, onde subiu mais de 1.000 passageiros, quando foi mais adiante, o barco, o navio, que nem mesmo Deus quebrava, um dia ele bateu no iceberg, né, num bloco de gelo gigantesco. E ali foi o fim desse navio. Sabe disso? O fim desse navio. Foi a maior tragédia, naufrágio, onde foi morto milhares de pessoas em uma só vez. Lá em Campina em 2005, um dia, uma mãe falou para a sua própria filha, porque na porta da casa parou exatamente um carro onde já ia um bocado de gente bêbada. E parou ali para chamar uma filha de uma própria mãe de família. E a mãe de família, vendo lá fora que todos os que estavam dentro do carro estavam embriagados, ficou preocupada, né? E a própria filha entrou no carro. E a própria mãe, saindo de dentro de casa, acompanhou a filha até no carro e falou para a filha: filha, vai com Deus, filha. E a própria filha, para tirar uma onda com a sua própria mãe, ela mesma falou: Deus, só se ele for lá no porta-mala, porque aqui dentro já está cheio. Já está cheio. Um dia depois, a própria mãe ficou sabendo que o carro veio bater. Bater como se fosse num poste. E ali ela ficou sabendo que todos que estavam naquele carro morreu, incluindo exatamente a própria filha. E foi falar exatamente aquela brincadeira com a própria mãe. Só que, pelo técnico que foi exatamente examinar aquele carro, o próprio técnico ele mesmo falou que seria impossível, por causa da batida daquele tamanho, daquele porte, seria impossível do carro ficar intacto. Mas só que lá no porta-mala do carro, todo aquele porta-mala ficou exatamente intacto, inteirinho. E quando abriram o porta-mala, tinha exatamente uma bandeja de ovos, com todos os ovos no seu devido lugar. Por que será?
Será que foi por causa daquela brincadeira que a própria filha falou com a sua própria mãe, que falou que lá dentro, onde estavam os jovens, Deus não poderia ir ali, porque já estava cheio. Mas falaram que o próprio Deus, só se ele for lá no porta-mar. Será que foi por isso que os ovos ficaram intactos? Nenhum saiu do seu devido lugar? Aí é onde entra também a palavra de Deus. De Deus não se escarnece, não se zomba, não se brinca. Porque tudo enquanto que o homem plantar, assim ele vai colher. Sabe disso? Não se esqueça que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas palavras. Um dia nós vamos ter que dar conta de cada uma delas. Sabe disso? Todos os homens, todos os habitantes do planeta Terra, parece que se esqueceu que um só nome, chamado Jesus Cristo. Parece que a humanidade se esqueceu que nenhum outro igual Jesus Cristo, o nome Jesus, recebeu tanto poder nesse nome, tem tanto poder, do qual é o nome de Jesus Cristo. Parece que se esqueceram. Sabe disso? Porque esse nome tem poder para dar a vida, como também tirar a vida. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo recebeu tanto poder, tanto no céu como aqui na terra. Sabe disso? Assim está escrito. Então não adianta querer brincar com Deus. E não foi só esses que se deram mal porque brincaram com Deus, não. Teve muitos, como Shaolin, não é isso? Como os outros também dos Trapalhões, como também, por que não dizer também, aqueles Mamonas assassinos, que tocou na santidade de Deus, que eram as crianças. E muitos outros também, que tentaram brincar com Deus. Só tentaram, mas todos eles morreram. E não sobreviveu. Todos aqueles que brincaram com Deus não sobreviveram para um dia contar a história. Então cuidado você. Cuidado. Porque de Deus não se brinca, não se escarnece. Porque tudo enquanto que o homem plantar, assim ele colherá. Amém? Deus abençoe. E fique com Deus.